Ele nunca gritou comigo. Nunca bateu portas, nunca perdeu o controle, nunca levantou a voz. E talvez por isso tenha sido tão difícil perceber quando comecei a desaparecer. Não havia cenas explícitas de agressão, apenas pequenos momentos que me deixavam confusa. Um olhar atravessado depois de uma frase minha. Um silêncio prolongado depois de uma risada. Você entendeu errado, dito com calma demais para ser questionado. No começo, eu tentava me explicar. Repetia a frase na cabeça. Lembrava exatamente do que tinha dito, do tom que usei, da intenção. Mas ele sempre parecia tão seguro da própria versão que eu começava a duvidar da minha. Eu nunca falei isso. Você está misturando as coisas. Isso não aconteceu desse jeito. E quanto mais firme ele parecia, mais frágil eu me sentia. Como se minha memória fosse falha. Como se eu estivesse sempre errando alguma coisa invisível. Com o tempo, passei a revisar tudo antes de falar. Pensava 2, 3 vezes antes de expressar qualquer sentimento. Não porque eu quisesse evitar brigas, mas porque eu tinha medo de estar errada de novo. Medo de ouvir aquele tom tranquilo que me desmontava por dentro. Medo de ser convencida, mais uma vez, de que o problema estava em mim. Teve um dia em que me ouvi pedindo desculpa sem saber exatamente pelo quê. A frase saiu automática, quase ensaiada. E naquele instante, algo em mim percebeu que eu já não confiava nas minhas próprias emoções. Eu sentia, mas precisava de autorização. Eu lembrava, mas precisava de confirmação. Eu existia, mas sempre em dúvida. Ele não gritava, não precisava, porque quando percebi, eu já estava fazendo o trabalho sozinha, questionando cada pensamento, silenciando cada reação, duvidando de mim antes que ele precisasse dizer qualquer coisa. Demorei muito tempo para entender que aquilo que eu vivia tinha um nome, porque quando eu pensava em abuso, imaginava gritos, xingamentos, explosões visíveis. E nada disso existia ali. O que existia era uma sensação constante de confusão, uma inquietação silenciosa, um cansaço mental que eu não sabia explicar, mas que me acompanhava até nos momentos em que tudo parecia normal. Eu acordava já revisando conversas do dia anterior. Tentava lembrar se tinha dito algo fora de lugar, se meu tom foi errado, se meu sentimento foi exagerado. Aos poucos, minha cabeça virou um tribunal onde eu sempre era culpada. Ele parecia sempre tão seguro, tão lógico, tão calmo. E eu, cada vez mais insegura, emocional demais, instável demais. Pelo menos era assim que eu passei a me enxergar. O mais confuso é que eu ainda me perguntava se aquilo era mesmo um problema. Afinal, ele não me proibia, não me ameaçava, não me machucava fisicamente. Ele apenas questionava minhas lembranças, minimizava minhas emoções, reorganizava os fatos, até que a versão dele parecesse a única possível, e eu aceitava. Porque duvidar de mim era mais fácil do que perder a relação. Antes de continuar, comenta se alguma vez você já se sentiu assim em um relacionamento. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu preciso que esse relato chegue a alguém que talvez ainda esteja vivendo isso sem conseguir nomear o que sente. Hoje, olhando para trás, eu entendo que a violência nem sempre faz barulho. Às vezes ela sussurra, e quando você percebe, já não confia mais nos próprios pensamentos. Essa é a história de como eu comecei a desaparecer, sem que ninguém precisasse gritar comigo. No início, nada parecia errado. Pelo contrário, ele era atento, observador, interessado em cada detalhe meu. Lembrava do que eu gostava, do que eu não gostava, do que me deixava insegura. Eu confundia isso com cuidado. Quando ele corrigia algo que eu dizia, eu pensava que era apenas uma conversa madura. Quando discordava da minha lembrança, eu acreditava que fosse só um ponto de vista diferente. Eu não sabia que aquele seria o primeiro passo para me fazer duvidar da única coisa que deveria ser inegociável: a minha própria percepção. As primeiras vezes foram sutis demais para causar alarme. Eu dizia que algo tinha me machucado, e ele respondia com calma que eu estava interpretando errado. Não havia agressividade, apenas uma lógica fria que me deixava sem argumentos. Você entendeu de um jeito que não foi. Eu jamais faria isso. Você está colocando emoção onde não tem. Eu saía dessas conversas confusa, mas sempre pensando que o erro era meu. Afinal, ele parecia tão seguro do que dizia,
Com o tempo, comecei a revisar minhas memórias como quem revisa um texto cheio de erros. Tentava lembrar exatamente das palavras, do tom, da ordem dos acontecimentos. Mas quanto mais eu tentava ser precisa, mais insegura eu ficava. Ele nunca hesitava, nunca dizia talvez, nunca demonstrava dúvida. E aquela certeza absoluta fazia a minha cabeça parecer um lugar instável, falho, pouco confiável. Passei a sentir vergonha de questionar, medo de parecer exagerada, medo de ouvir, mais uma vez, que eu estava confundindo tudo. Então comecei a guardar as coisas para mim. Pequenas frustrações, desconfortos, tristezas que eu mesma tentava minimizar. Dizia que não era nada, que eu estava cansada, que era só coisa da minha cabeça. Sem perceber, eu já estava fazendo por conta própria o trabalho que ele tinha começado. Em alguns momentos, eu até tentava me impor. Dizia que tinha certeza do que tinha acontecido, que lembrava perfeitamente. Ele me olhava com uma expressão quase compassiva, como se eu fosse uma criança insistindo em algo imaginário. Você anda muito sensível. Você sempre leva tudo pro lado pessoal. Não foi isso que eu quis dizer. E cada uma dessas frases ia se acumulando dentro de mim como prova de que eu não era confiável nem para mim mesma. Meu corpo começou a reagir antes da minha consciência. Eu ficava tensa antes das conversas. Meu estômago embrulhava quando eu precisava falar de algo sério. Minha voz falhava quando eu tentava explicar o que sentia. Era como se meu próprio corpo soubesse que aquele terreno não era seguro, mesmo quando minha mente ainda tentava justificar tudo como normal. Eu passei a observar outras pessoas com inveja silenciosa. Inveja de quem falava sem medo, de quem discordava sem pedir desculpa, de quem parecia seguro da própria opinião. Ao mesmo tempo, me culpava por sentir isso. Pensava que se eu fosse mais equilibrada, mais madura, mais racional, nada disso estaria acontecendo. Mais uma vez, a culpa recaía sobre mim. Houve um dia específico em que percebi algo estranho. Eu estava mais preocupada em parecer coerente do que em ser verdadeira. Eu montava meus relatos mentalmente antes de falar. Escolhia palavras neutras, retirava emoções, suavizava fatos. Não porque eu queria manipular a situação, mas porque eu tinha aprendido que qualquer brecha seria usada para invalidar tudo o que eu sentia. Aos poucos, eu deixei de confiar até nos meus pensamentos mais íntimos. Quando algo me incomodava, minha primeira reação já não era sentir. Era questionar se eu tinha o direito de sentir. Eu me analisava o tempo todo, me policiava, me corrigia. E ele não precisava mais dizer nada. O controle já estava instalado dentro de mim. Foi assim que comecei a desaparecer. Não de uma vez. Não de forma dramática. Mas em pequenos ajustes diários, em silêncios acumulados, em dúvidas constantes. Ele não gritava. Nunca gritou. Mas naquele ponto, já não era necessário. Eu já tinha aprendido a duvidar de mim sozinha. A dúvida que ele plantou não ficou restrita às nossas conversas. Ela começou a se espalhar para fora da relação, como uma névoa lenta que invade todos os cômodos da casa. Passei a questionar o que dizia para outras pessoas, a forma como reagia no trabalho, até a maneira como me sentia sozinha. Se algo dava errado, minha primeira conclusão era sempre a mesma. Eu devia ter entendido errado, reagido errado, sentido errado. Comecei a falar menos com quem estava ao meu redor, não porque ele proibisse, mas porque eu já não confiava na minha versão dos fatos. Quando uma amiga perguntava como eu estava, eu travava. Pensava se aquilo que eu sentia era legítimo ou apenas exagero. Muitas vezes, respondia que estava tudo bem, porque explicar parecia exigir uma clareza que eu já não tinha mais dentro de mim. Ele percebia esse silêncio crescente e, curiosamente, parecia confortável com isso. Quando eu mencionava alguém de fora, ele comentava com naturalidade que aquela pessoa não me entendia como ele, que os outros eram superficiais, que só ele tinha paciência para lidar comigo, e eu absorvia isso como uma verdade. Afinal, se eu já me via como confusa, fazia sentido acreditar que ninguém mais teria disposição para me compreender. Passei a me sentir deslocada em ambientes que antes me eram familiares. Em conversas simples, eu hesitava antes de opinar, ria depois dos outros, nunca antes. Observava reações alheias para decidir se o que eu sentia era aceitável.
Aos poucos, fui me moldando ao espaço, ocupando menos lugar, chamando menos atenção, como se isso me tornasse mais segura. Quando algo me incomodava na relação, eu adiava falar. Dizia a mim mesma que precisava organizar melhor os pensamentos, ter certeza absoluta, reunir provas internas. Mas essa certeza nunca vinha, porque cada vez que eu pensava em tocar no assunto, já antecipava a resposta dele. O tom calmo, a explicação lógica, a conclusão de que eu estava confundindo tudo outra vez. Havia momentos em que eu sentia raiva, mas ela não encontrava saída. Eu não sabia mais se aquela raiva era justa ou injusta. Então, ela se transformava em culpa. Culpa por pensar mal. Culpa por desconfiar. Culpa por não ser grata o suficiente por alguém que tentava me entender. A emoção nunca chegava ao destino certo. Sempre voltava contra mim. Meu corpo começou a carregar esse conflito de forma visível. Eu dormia mal. Acordava cansada mesmo depois de muitas horas de sono. Tinha dores que não sabia explicar. Uma tensão constante nos ombros, no maxilar, no peito. Era como se eu estivesse sempre em alerta, esperando errar em alguma coisa invisível. A casa parecia silenciosa demais, e o silêncio me deixava nervosa. Em certos dias, eu me perguntava quem eu era antes daquela relação. Tentava lembrar de como eu tomava decisões, de como confiava nas minhas opiniões. As lembranças vinham fragmentadas, distantes, quase como se pertencessem a outra pessoa. Eu sentia falta de mim, mas não sabia exatamente do que. Era uma ausência sem nome, difícil de explicar até para mim mesma. Ele continuava sem gritar, sem acusar, sem atacar diretamente. Às vezes, até parecia gentil, mas qualquer tentativa minha de retomar um pouco de firmeza era sutilmente desmontada. Um comentário aqui, uma correção ali, você está levando isso longe demais. Nada explícito, nada que eu pudesse apontar como prova. Apenas o suficiente para me fazer recuar. Comecei a perceber que eu já não compartilhava pensamentos espontâneos. Tudo passava por um filtro interno antes de sair. Se algo fosse gerar dúvida, eu engolia. Se algo pudesse ser interpretado como exagero, eu descartava. Meu mundo interno foi ficando cada vez mais estreito, até caber apenas o que não causasse questionamento. Foi nesse ponto que entendi, mesmo sem conseguir admitir, que eu estava isolada. Não fisicamente, mas emocionalmente, presa dentro da minha própria cabeça, desconfiando de cada pensamento, dependendo do olhar dele para validar o que eu sentia. Ele não gritava, mas o silêncio que ele cultivou em mim já fazia barulho demais. Em algum ponto, a dúvida deixou de ser apenas confusão e virou medo. Não um medo evidente, daqueles que fazem o coração disparar, mas um medo silencioso, constante, que se infiltra nos gestos mais simples. Medo de falar errado. Medo de interpretar errado. Medo de sentir errado. Eu já não precisava de confronto para me retrair. Bastava a possibilidade dele existir. Minha mente passou a antecipar cada reação dele, antes mesmo que qualquer conversa começasse. Eu comecei a perceber que minhas decisões já não eram minhas. Não porque ele ordenasse, mas porque eu mesma calculava o que seria mais fácil de explicar depois. Escolhia caminhos que exigissem menos justificativa, menos conversa, menos risco de ser contrariada. Aos poucos, viver virou um exercício de evitar tensão. E evitar tensão significava evitar a mim mesma. Quando algo me incomodava profundamente, eu tentava ignorar. Dizia que era bobagem, que passaria, mas o corpo não esquecia. Meu peito apertava, minha respiração ficava curta. Minha cabeça doía, como se estivesse sempre cheia demais. Era exaustivo existir nesse estado de vigilância permanente. Mas eu não sabia mais como desligar. O medo já estava integrado ao meu modo de ser. Houve situações em que eu me peguei ensaiando conversas sozinha, no banho, antes de dormir, no caminho para casa. Eu testava versões mais suaves, retirava palavras fortes, trocava sentimentos por termos neutros. E mesmo assim, na maioria das vezes, eu desistia antes de tentar. Porque no fundo eu já sabia como terminaria. Com ele calmo, coerente e eu confusa, pedindo desculpa por ter começado algo. Aos poucos,
Fui perdendo referências internas. Antes, eu sabia quando algo me machucava. Agora, eu precisava analisar. Antes, eu confiava na minha intuição. Agora, eu a questionava. Eu sentia uma espécie de vazio estranho, como se minhas emoções estivessem todas suspensas, esperando validação. Nada parecia sólido dentro de mim. Teve um dia em que percebi que eu tinha medo da minha própria reação. Não do que ele faria, mas do que eu sentiria depois. Medo da culpa. Medo da dúvida. Medo daquela sensação conhecida de estar errada, mesmo sem saber porquê. Então eu preferia não reagir. Preferia não sentir. Preferia ficar neutra, apagada, previsível. Minha identidade começou a se fragmentar. Eu era uma pessoa quando estava sozinha e outra completamente diferente quando estava com ele. Sozinha, eu pensava coisas, sentia indignação, tristeza, vontade de falar. Com ele, tudo isso se retraía. Eu virava alguém mais contida, mais cuidadosa, quase invisível. Essa divisão começou a me cansar profundamente. Eu também passei a observar como ele reagia quando eu demonstrava qualquer traço de autonomia, um comentário mais firme, uma decisão tomada sem consultar, uma emoção expressa com convicção. Sempre havia uma resposta que me colocava de volta no lugar da dúvida. Não era um ataque direto, era uma correção sutil. O suficiente para me fazer recuar e pensar 2 vezes da próxima vez. Em certo momento, eu já não sabia distinguir se estava triste ou apenas vazia, se estava cansada ou apenas desligada. Eu funcionava, cumpria tarefas, conversava, sorria quando esperado. Mas por dentro, algo essencial estava se apagando. Eu não sentia presença em mim mesma. Era como se eu estivesse sempre um passo atrás da própria vida. Foi aí que comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Medo de me perder de vez. Não de perder a relação, mas de perder quem eu era antes dela. Havia uma angústia constante de que, se aquilo continuasse, não sobraria nada que fosse realmente meu. E mesmo assim, eu não sabia como sair, porque para sair, eu teria que confiar em mim. E confiar em mim era justamente o que eu já não sabia mais fazer. Ele não gritava, nunca precisou. O controle já não vinha de fora. Ele vivia dentro de mim, moldando pensamentos, silenciando reações, apagando limites. E naquele ponto, a parte mais assustadora não era ele. Era o quanto eu tinha aprendido a me anular sozinha. A primeira fissura não veio como um grito interno de libertação. Veio pequena, quase imperceptível, num momento banal. Eu estava sozinha, tentando lembrar de algo simples que tinha acontecido dias antes. E percebi que minha primeira reação não foi lembrar, foi duvidar. Essa constatação me atravessou com força. Não era mais ele discordando de mim, era eu desacreditando automaticamente de mim mesma, sem que ninguém precisasse dizer nada. Comecei a observar meus próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa. Cada vez que uma emoção surgia, vinha logo atrás uma pergunta: será que isso faz sentido? Eu notei o padrão. A emoção nunca vinha sozinha. Vinha sempre acompanhada de julgamento, de suspeita, de correção. Aquilo não era natural. Sentir não deveria exigir defesa. Pela primeira vez, eu considerei a possibilidade de que o problema não fosse eu. Passei a reparar em pequenas cenas do passado que antes eu descartava. Momentos em que eu tinha certeza de algo, e ele negava com tanta convicção que eu recuava. Situações em que eu me sentia machucada. E ele reorganizava os fatos até que minha dor parecesse desproporcional. Essas lembranças começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça desconfortável. Não era um episódio isolado. Era um padrão. Ao mesmo tempo, surgia uma resistência dentro de mim. Não uma coragem clara, mas um incômodo novo. Uma sensação de que algo estava errado demais para continuar sendo ignorado. Eu ainda não confrontava. Ainda não me impunha. Mas já não conseguia fingir que não percebia. Aquela dúvida constante deixou de ser invisível. Ela ganhou forma, peso, presença. Quando eu tentava falar, mesmo que em pensamento, uma parte de mim ainda se retraía. A culpa vinha rápida. A ideia de que eu estava exagerando, dramatizando, distorcendo. Mas pela primeira vez, essa culpa não vencia automaticamente. Ela discutia comigo. Havia uma voz frágil, mas persistente.
dizendo que eu não podia estar errada o tempo todo. Eu comecei a escrever coisas para mim mesma, não para acusar, nem para provar nada, mas para registrar o que eu senti, o que foi dito, o que aconteceu. No início, eu mesma relia com desconfiança, mas algo mudou quando percebi que os registros se repetiam, as mesmas sensações, as mesmas dúvidas, as mesmas respostas calmas que me desmontavam. Aquilo não era confusão aleatória, tinha coerência. Essa percepção trouxe medo, um medo diferente, mais profundo, porque enxergar o padrão significava admitir que eu tinha sido lentamente moldada para não confiar em mim. Significava aceitar que aquela relação não era segura, mesmo sem gritos, mesmo sem cenas. E aceitar isso implicava escolhas que eu ainda não sabia se tinha força para fazer. Mesmo assim, algo dentro de mim já não voltava ao ponto anterior. Eu continuava cautelosa, silenciosa, mas já não completamente apagada. Em algumas conversas eu percebia quando ele tentava reorganizar os fatos. Percebia o movimento. E mesmo sem responder, eu via. Isso fazia diferença. Pequena, mas real. Eu também comecei a sentir raiva. Não explosiva, mas firme. Raiva por tudo o que eu tinha deixado de dizer. Por todas as vezes que pedi desculpa sem saber por quê. Por cada emoção engolida para manter a paz. Essa raiva não me fazia agir ainda, mas me mantinha acordada. Me lembrava que algo em mim ainda estava vivo. A relação começou a parecer menor do que eu lembrava. Não porque ele tivesse mudado, mas porque eu estava mudando por dentro. O que antes parecia normal agora soava sufocante. O que antes eu aceitava sem questionar agora pesava. Eu já não conseguia me convencer com tanta facilidade de que tudo era culpa minha. Eu não sabia ainda como aquilo terminaria. Não tinha um plano, nem uma saída clara. Mas algo fundamental tinha acontecido. Eu tinha parado de me acusar automaticamente. Pela primeira vez em muito tempo, a dúvida não apontava apenas para mim. E isso, por menor que parecesse, era o começo de algo que ele já não conseguia controlar. O ponto sem retorno não chegou com uma decisão consciente. Ele se formou lentamente, como uma certeza que não precisa mais ser discutida. Eu já não tentava me convencer de que tudo era um mal-entendido. Algo em mim tinha entendido, em silêncio, que aquela relação dependia da minha dúvida para existir. E pela primeira vez, eu não estava disposta a continuar oferecendo isso. Comecei a perceber o quanto eu tinha me adaptado à confusão. O quanto eu tinha normalizado viver em estado de alerta. Como se amar alguém exigisse vigilância constante. Quando eu imaginava meu futuro daquele jeito, sentia um cansaço profundo, quase físico. Não era tristeza, nem raiva. Era exaustão, a clareza de que eu não sobreviveria emocionalmente se continuasse assim. As tentativas dele de reorganizar a realidade continuaram. As frases calmas, o tom seguro, os olhares que antes me desmontavam, mas algo tinha mudado. Eu já não sentia aquela queda interna. Eu ouvia, reconhecia o padrão e, por dentro, permanecia firme. Não porque eu tivesse todas as respostas, mas porque eu já não precisava mais da validação dele para saber o que eu sentia. Em alguns momentos, ele parecia perceber essa mudança. Não dizia diretamente, mas havia um desconforto novo no ar. Quando eu não me explicava demais, quando eu não pedia desculpa automaticamente, quando eu encerrava conversas sem tentar provar nada, algo saía do controle dele. E isso deixava claro que o poder nunca esteve nas palavras. Esteve na minha dúvida. Eu comecei a recuperar pequenos gestos de autonomia. Opiniões simples, decisões cotidianas, emoções expressas sem justificativa. No começo, cada uma dessas atitudes vinha acompanhada de medo. Mas, curiosamente, o mundo não desabava. Nada de terrível acontecia. Essa constatação era quase chocante. Eu podia existir sem me corrigir o tempo todo. Houve um dia em que eu disse, não foi assim que eu senti. E parei ali. Não expliquei. Não argumentei. Não pedi desculpa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas pela primeira vez, não foi eu quem cedeu. Aquilo me atravessou com uma força estranha. Eu não tinha gritado. Não tinha atacado. Apenas tinha confiado em mim. Com o tempo, fui entendendo que a maior violência não tinha sido o que ele dizia, mas o que eu deixei de ser.
Quantas vezes eu silenciei uma emoção legítima? Quantas vezes eu duvidei da minha própria memória? Quantas vezes eu me diminui para manter algo que só existia enquanto eu me anulava? Essa consciência doía, mas também libertava. Eu já não sentia culpa por pensar em sair. O medo ainda existia, mas era diferente. Não era mais o medo de estar errada. Era o medo do desconhecido. E isso era suportável, porque ao contrário da dúvida constante, o desconhecido ainda oferecia a possibilidade de eu me reencontrar. A relação começou a perder sentido diante da clareza interna que eu estava construindo. Não havia mais como voltar ao ponto anterior. Mesmo quando eu tentava agir como antes, algo em mim resistia. Eu já tinha visto demais. Já tinha sentido demais. E essa consciência não se apaga. Eu não saí de forma dramática. Não houve confronto final, nem grandes discursos. Houve apenas um afastamento interno que, aos poucos, se tornou físico. Cada passo para fora daquela dinâmica era também um passo de volta para mim. Lento, inseguro, mas real. Ele não gritava. Nunca gritou. Mas eu aprendi, tarde demais, que amor não deveria exigir que você duvide de si para sobreviver. E quando finalmente confiei na minha própria voz, entendi que a saída sempre esteve ali, no momento em que eu parei de me apagar para ser aceita. Eu demorei para entender que o que mais doía não era o que ele fazia, mas o que eu deixei de fazer por mim. Cada silêncio aceito, cada emoção engolida, cada dúvida cultivada em nome da paz, foi me afastando de quem eu era. Não houve um momento único de despertar. Houve uma soma de pequenas consciências que, juntas, me devolveram algo que eu tinha perdido. A confiança na minha própria voz. Hoje, quando lembro de tudo, não sinto mais a necessidade de provar nada. Nem para ele, nem para ninguém. Eu sei o que vivi. Sei o que senti. Sei o quanto foi real. E essa certeza, que um dia me foi arrancada com tanta delicadeza que eu nem percebi, agora é minha outra vez. Não perfeita, não absoluta, mas suficiente para que eu não me apague nunca mais. Se você se reconheceu em alguma parte desse relato, saiba de uma coisa. Duvidar de si não é amor, é sobrevivência em silêncio. E amor não deveria exigir que você desapareça para continuar ali. Eu não fui fraca por ficar, mas fui forte no dia em que comecei a confiar em mim de novo. E isso mudou tudo.